Oi, gente! Hoje nós falaremos sobre frase, oração e período. Então, falaremos sobre aí esses três tipos de enunciado. Vamos começar falando sobre frase. Possui sentido completo. Na escrita, a gente pode dizer que a frase começa na letra maiúscula e vai até o sinal de pontuação, que pode ser final de interrogação ou de exclamação. As frases elas podem ser elaboradas por uma única ou por várias palavras. Nós temos dois tipos de classificação. A primeira classificação que a gente pode ter quando a gente fala de frase é que existe frase nominal e frase verbal. Nominal não possui verbo. Parabéns, boa noite. E verbal possui verbo. Vou ao supermercado, meu irmão viajou para Pernambuco. E a gente ainda tem um outro tipo de classificação das frases. E aí a gente pode classificá-las em interrogativa, onde você mora, exclamativa, que susto. Declarativa, a gente tem afirmativa, meus pais foram ao cinema, e temos declarativa negativa, não irei à sua festa. E temos também imperativo, acompanhe sua avó. Então, temos aí os tipos de frase, né? Lembrando que a frase sempre começa na letra maiúscula e vai até o sinal de pontuação, independente da quantidade de palavras. Pode ter apenas uma ou pode ter várias palavras. E oração? Oração é toda a construção linguística que contém verbo ou locução verbal. Opa! Nós vimos lá que frase pode ter verbo verbal. Se não tiver verbo, frase nominal. Oração já tem uma regra. Tem que ter verbo ou locução verbal. E de acordo, com a quantidade de verbos ou locuções, é a quantidade de orações. Pule um verbo, uma oração. Esses doces parecem gostosos. Apenas um verbo, apenas uma oração. Fui à feira e comprei 2 frutas. Nesse caso, nós já temos 2 verbos. E quantas orações? 2 orações. Quantidade de verbos ou de locuções é a quantidade de oração. Temos ainda período, que é outro tipo de enunciado. Período já é um enunciado construído por uma ou mais orações. Vejam como de um vai encadeando para o outro. Frase pode ter verbo ou não, oração tem que ter verbo ou locução verbal, período já pode ter uma ou mais orações. Esses doces parecem muito gostosos. Tem apenas um verbo, apenas uma oração. Fui à feira e comprei as frutas. 2 verbos, 2 orações. E ambos são períodos. O primeiro período é composto apenas por uma oração. Já o segundo também é período. Só que nesse caso, composto por 2 orações. E aí nós temos os tipos de período. Nós temos período simples e temos período composto. O que vem a ser um período simples? São aqueles constituídos por uma oração, ou seja, um enunciado com apenas um verbo ou locução verbal e sentido completo. A maioria dos alunos fez o dever de casa. É um período composto por uma oração, porque só tem um verbo, que é o verbo fazer. Período simples. Quando isso ocorre, quando o período possui apenas uma oração, essa oração é chamada de absoluto. E o período composto? Já o composto são aqueles constituídos por mais de uma oração. Ou seja, 2 ou mais verbos ou locuções verbais, porque é a quantidade de verbos ou locuções que determina a quantidade de orações.
Minha amiga casou e foi morar no Canadá. Nós temos aí um período composto por duas orações, porque nós temos o verbo casar e a locução foi morar. Daí, se são duas orações, nós temos período composto. Temos aí tipos de período composto. Período composto pode ser por coordenação ou por subordinação. Ele é por coordenação quando é constituído apenas de orações independentes, coordenadas entre si, mas sem nenhuma dependência sintática. Alice veio, gostou e ficou para sempre. Temos aí composto, sim, são três orações, porque tem três verbos, veio, gostou e ficou. Então, temos aí um período composto, sendo que é por coordenação, porque as orações elas são coordenadas entre si, mas possuem uma independência sintática. Perto dela tem metrô, mas só anda de carro. Mesma coisa, nesse caso nós já temos duas orações, que temos o tem e o anda como verbos, mas as orações são independentes sintaticamente, por isso período composto por coordenação. E subordinação? Em subordinação, uma das orações depende sintaticamente da outra e elas se relacionam entre si. Preciso que me empreste sua blusa. Temos verbo precisar e verbo emprestar. 2, período composto. Quando eu digo para vocês preciso, você vai me perguntar fatalmente, mas precisa? Tem que dizer precisa de quê, não é isso? Então, a segunda oração, ela depende da primeira. Entenderam? Existe uma relação de dependência sintática. Preparamos muita comida a fim de que se alimentassem. Da mesma forma, temos duas orações, preparamos e alimentassem são os verbos, mas uma depende da outra. Essa relação de dependência ou independência que vai determinar o tipo de período composto. Coordenação, orações independentes. Subordinação, uma oração depende sintaticamente da outra. Então, para a gente tentar entender, né, o que foi falado até agora. Frase vai da letra maiúscula da primeira palavra ao ponto. Frase pode ter verbo ou não. Show. Oração. Sempre tem verbo ou locução verbal. Então, a frase verbal, ela é uma oração, porque a frase verbal tem verbo. Período é formado por uma ou várias orações, podendo ser simples se for apenas uma oração, e composto se for duas ou mais de duas. Então, frase verbal, que possui o verbo, ela é uma oração e pode ser também período. Temos um resuminho. Frase, de acordo com a construção, pode ser classificada em nominal verbal, tendo ou não verbo. De acordo com a intenção discursiva, podemos ter frase interrogativa, exclamativa, declarativa, que tem afirmativa e negativa, e imperativa. Oração, se possuir apenas um verbo, essa oração se chama absoluta. Período. Existe o simples, composto apenas por uma oração, ou composto, duas ou mais orações. O composto, ele se subdivide em composto por coordenação ou composto por subordinação. Coordenação, as orações são independentes. E subordinação, as orações possuem dependência sintática. E assim a gente chega ao final dessa videoaula sobre os tipos de enunciado, frase, oração e período. Continuem se cuidando, fiquem bem, que em breve daremos continuidade. Tchau, tchau!